uma mulher lá hoje, para ela, ela não é pecado não, mas ele como que é? Enraizados dele, ou seja, você tem que buscar Cristo, o Senhor, você tem que fazer a sua parte com Cristo. Não adianta dar e receber, porque isso já não dá mais nada, já foi. O que leva? Mas se eu quiser dar o dízimo, filha, dízimo você tem que ficar longe. Primeiro, você só vai crescer, uma pessoa só vai crescer quando ela entender que dízimo é passado. Pode dar, pode te dar tudo, pode virar uma mendiga, pode dar tudo, não tem problema. Mas fica longe do dízimo. Isso é amarração. Isso é amarração porque eles ensinam que tem que dar, isso não pode dar. Quer ajudar, ajuda, pode fazer o que quiser, mas longe dessa parte de dízimo. Não façam isso, porque isso daí é lei. Quando você está na lei, você sai totalmente da graça. Ou você está na graça ou você está na lei. Quando a batalha é muito grande, como nós estamos fazendo, é porque nós estamos em plena graça do Senhor Jesus Cristo. Nós nem sabemos o que vai acontecer, mas nós estamos fazendo. A ordem do Senhor é fazer. O Senhor busca pessoas que fazem. Só isso que Ele busca, não pessoa que vai lá e ele senta aqui, vai dar dinheiro e recebe e tal. Essas coisas, ele tem uma igrejinha lá, né? Uma igrejinha lá no interiorzinho. Para frequentar a igreja você tem que pagar, não é isso? Para frequentar a igreja você tem que pagar. Os aposentados têm que pagar mais ainda. Isso daí é uma vergonha. Tem a cara do pastor zoando, daí quebrou esse pior. Não, pior é consagrado. Quebra o vidro, esse vidro grosso aí, e dá na cara, porque, caramba. Que crente revoltado, sou revoltado mesmo, porque isso está errado. Cara, mexeu com a palavra do Senhor Jesus, está errado. Tem que ir lá, dar uma lição de moral em uma pessoa dessa e arrancar todo mundo de lá de dentro, somente na palavra do Senhor. E eu vou lá, em nome de Jesus, nós vamos lá. Eu fiquei bravo. Nós vamos lá, nós vamos fazer uma reunião na sua casa, chamar quem quiser ouvir a palavra, nós vamos retornar na palavra. Porque é o Senhor que vai falar. Isso está errado, tem que parar com isso. Isso daí não pode. Isso é desumano. Se é desumano na carne, imagina lá no espiritual. Não estão aprendendo nada. Porém, na inocência estão indo. Isso é roubo. Isso é pior que roubo. Nossa. Não pode fazer isso. Não pode. Infelizmente, não é só lá que fazem isso, como vários lugares. Em formas diferentes, isso não pode. Tenham cuidado para que ninguém nos torne escravos por meio de argumentos sem valor que vêm da sabedoria humana. Tenham cuidado para que ninguém nos torne escravos por meio de argumentos sem valor que vêm da sabedoria humana. Você tem que dar dinheiro de manutenção, fecha a igreja. Se a pessoa não tem capacidade ou condições de montar uma igreja, que seria a igreja somos nós, a casa de oração, fecha, nós estava fazendo em casa. É isso. Faz na sua casa, faz em qualquer lugar. Não tem condições, não fica contando com a Assembleia. Nós ou conta com Cristo Jesus, vive na fé, ou fica dependendo dos outros. Não pode, nós dependemos de Jesus. Ficar dependendo dos outros para fazer o que no negócio. Um negócio, fica explorando os outros aí por causa dessas falsas sabedoria humana, que não tem nada a ver com sabedoria. Isso daí é chaveco furado. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo e não é de Cristo. Olha, está respondendo para nós a palavra que o Senhor está nos dando. Tenham cuidado para que ninguém nos torne escravos por meio de argumentos sem valor e que venham da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas, somente criaturas humanas, não tem nada a ver com o servo de Jesus Cristo. Fala de Jesus, mas não tem nada a ver. A palavra está dizendo. Essas coisas vêm do ensinamento de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo e não é de Cristo. Espírito mau, que engana as pessoas. Espírito enganador, espírito explorador. Pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. E por estarem unidos com Cristo, vocês têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. O Senhor domina todos os poderes e autoridades espirituais. Criador e Criador, Senhor Jesus. Ele domina tudo. Tudo. Senhor, aquela pessoa é barreta, ora por ela.
Ajoelha no chão e ora. Só isso que vem fazer, não vai mais nada. Nem discutir, nem pensar em discutir, que não vai chegar a nada. Não vai ter um argumento. Fala, Jesus te ama. Só isso. Jesus te ama. Buscar Ele, só isso. Não tem nada. Por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com circuncisão que é feita no corpo. Aí, a circuncisão. Por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Circuncidado, não é bem agradecidos, não. Nós somos circuncidados em Cristo Jesus, espiritual. Tudo de Jesus é espiritual, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Quanto mais nós buscamos, mais longe do pecado nós vamos ficar. Lembre-se, todos nós respondemos por aquilo que nós fazemos. Tudo. Eu estou bem. Era passado. Por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo. E no batismo também foram ressuscitados com Ele por meio da fé, que vocês têm o grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Qual que é o mesmo Deus? Jesus diz: ide e batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebendo o batismo do Espírito Santo, você recebe o Espírito do Senhor, você se torna nova pessoa. Pai poderoso, pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele, velha pessoa e nova pessoa em Cristo. Não tem como ter nova pessoa em dos levitas dando dízimo. Não tem pingo de sentido e é totalmente contrário à palavra do Senhor Jesus Cristo. Lei é lei, lei é lei, graça é graça. Uma coisa não combina com a outra. Se achar que combina, Jesus Cristo morreu então. Não tem outro sentido. Morreu então. Tomar graça e fazer a obra da lei então. Qual que eu vou estar na graça? Não tem, não dá. Ou um ou outro. Se fazer os dois, vai continuar na lei porque está fazendo antes de Jesus Cristo. Aceitando Jesus Cristo é um lado totalmente espiritual. Você tem que se tornar nova pessoa. Como que eu vou fazer se me tornar nova pessoa fazendo coisas erradas, continuando fazendo coisas antigas? Não dá. Eu falei, pede o homem Gilmar Pereira, tá? Novo homem Gilmar Pereira. Pede o homem espiritual, Gilmar Adão. Novo homem é Gilmar Cristo. Em Cristo Jesus. Tudo para frente. Nós não voltamos para trás. Pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus. O mesmo Deus que ressuscitou Jesus Cristo ressuscita nós também. Nosso lado espiritual. É o mesmo Espírito. Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados. E porque não eram judeus, porque eram judeus e não tinham a lei. Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados. E porque eram não judeus e tinham a lei. E tinham a lei. Se você tinha a lei, você estava morto. Se você está na lei, você está morto. Colossenses 2,13 é a palavra que está dizendo, eu não estou falando nada. Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados. E porque eram judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados. Ressuscitando, Deus perdoou todos os nossos pecados. Ele perdoa. Ou não, mas eu fiz tanta coisa errada. Eu peguei no santinho aqui. Eita, Nossa Senhora. Eita, Pai poderoso. É só Deus, né? É só Deus. É a obra de Deus, porque não tem outro não. Não é fácil não. Eu dei trabalho. Eu estou trabalhando. Muito trabalho.
Tanto para o homem como para Deus também eu dei trabalho. Aleluia. Mas agora Deus nos ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida. Ou seja, se morre sem aceitar Jesus Cristo, quando morre devendo, meu filho, o espírito acusador vai detonar. O espírito acusador é o bicho, para quem não sabe. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta das nossas dívidas com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. Aí o Senhor está confirmando de novo. Tudo levou na cruz. Tudo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Nós éramos obrigados a obedecer a lei de Moisés. Nós éramos obrigados. E a palavra diz em Colossenses 2,14: Ele colocou com essa conta, Ele acabou com essa conta pregando na cruz. Na cruz do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, na cruz do Senhor é vida nova em Cristo. Aleluia. E vai. Para. Colossenses 2,14. Ele anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. E anulou, está escrito que ele anulou, está escrito que ele anulou, não? Havia riscado a tradução, a sala que era contra nós as suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária e a tirou do meio de nós, cravando na cruz. Aleluia. Aí, nossa, Pai poderoso, está entendendo? Ou seja, o povo continua fazendo obras da lei. Se está cravado na cruz, eles estão ressuscitando o passado. Se eles estão ressuscitando o passado, eles não estão ressuscitados em Cristo. É a palavra que está dizendo. Não estão mudando nada, nós só estamos lendo. Pode ver que nós estamos lendo. Discernimento vem do Senhor. E é uma coisa que eles não falam. Vocês frequentarem a igreja, vocês vão para a igreja, vocês podem ver que eles só pegam um versículo e mandam a palavra no versículo até convencer a pessoa. E nós aqui não estamos para convencer ninguém, nós só levamos a palavra, porque quem convence é o Espírito Santo. É somente o Espírito Santo para convencer alguém, ninguém mais. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. O governo é na morte. Ele se livrou, ele morreu. Eles achavam que eles tinham vencido por ter matado o Filho de Deus. Ele humilhou esses poderes publicamente. É só para acabar, aquilo não para. E foi na cruz que Cristo se livrou dos poderes dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu destino de vitória. O destino de vitória é a ressurreição. Morreu, ressuscitou, humilhou todos os inimigos de uma vez só. De uma vez só ele humilhou a todos. Aqueles que mataram ele, aqueles que seguiram, e Satanás que achou que tinha ganhado, vencido o Senhor, que foi derrotado na cruz. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos. Portanto, que ninguém faça para vocês leis, ninguém faça leis sobre o que deve comer. Você não pode comer ou beber isso. Você não pode ter um homem de um lado e mulher do outro. Você não pode tomar banho 2 anos. Você não pode.
cortar o cabelo durante 5 anos. Essas coisas. Lei de homem. Fica fora disso. Você não pode vestir assim, assado, assim, assado. Você vai saber como se vestir, como fazer, o que deve fazer para ficar na presença do Senhor. Pergunta para o Senhor: estou bem assim? Senhor, estou bem assim? Só perguntar, eu te garanto que Ele vai responder. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber. Ah, não posso comer carne de porco. Então já entrou numa lei. Entrou na lei, está fora de Cristo. E eles estão lendo. Ou beber. Ou sobre os dias santos e a festa da lua nova e sábado. Não foi lei em nada. Você não pode fazer isso, nem aquilo, nem nada. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é o Senhor. Nós temos que estar unidos em Cristo Jesus. Não deixe que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês, porque diz ter visões e insiste numa falsa humildade e na adoração de anjos. Não deixe que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês, porque diz ter visões e insiste numa falsa humildade e na adoração de anjos. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana. Elas não estão ligadas a Cristo, que é a cabeça. Cristo controla o corpo todo, o alimenta e mantém unido por meio das juntas e ligamentos, e assim o corpo cresce como Deus quer que ele cresça. O corpo cresce de acordo com o Senhor cresce. Cuidado com pessoas que falam que não são da igreja, que falam que teve visões, teve tal coisa com vocês. Não entre no cair nesse lado do inimigo. É a mesma coisa que a pessoa em uma adivinhação fala que você vai fazer isso. A pessoa, quando toma posse de algo que não é de Deus, o inimigo começa a fazer isso na vida dela. Aí acha ou pensa que é Deus que está fazendo, e não é. Em Cristo Jesus, vocês sabem quem é de Deus e quem não é de Deus. O que fala aquelas coisas que é de Deus e as coisas que não é de Deus. Aí só vigiar e orar e mandar bala. Mandar bala para cima na defesa. Lembre-se, o cristão tem que se defender, porque quem ataca é Deus. E quando Deus ataca, não sobra nada do inimigo. Nada. Pai Santo. Elas não estão ligadas a Cristo, que é a cabeça. Cristo controla o corpo todo e alimenta e mantém unidos por meio das juntas e ligamentos. E assim o corpo cresce como Deus quer que cresça. No caso, o corpo espiritual. Vai ficar forte, vai ficar forte, vai apertar o tranco, vai andar e não vai se cansar, e vai de novo, e corre, sobe, e desce, e vai, vem, chora e vai de novo, e assim vai. E mais, não para. Mas tem uma bateriazinha que é alcalina, é só voltar, liga ali, carrega, se não tomar, e vai de novo. Assim funciona o servo do Senhor. Só que o nosso carregamento é parar, oração, e vai de novo. Quem abastece do Espírito Santo, nós abastecemos do Espírito Santo e vamos de novo. Por isso que as pessoas ficam olhando o que nós fazemos e não cansamos. Fica com vários sono, mas não cansa, mas vai de novo. É assim que é o servo do Senhor. E as pessoas, aqueles que queriam ver derrotados, se fizerem a mesma coisa, não aguentam uma semana. Não tem como. Porque a força do corpo está no Espírito. Não está no braço, não está numa academia, não está em nada. Está no Espírito. Toda a força do corpo está no Espírito. Vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então, por que é que vocês estão vivendo como se fossem deste mundo? Vocês morreram, velho homem, vocês morreram com Cristo, vocês morreram em Cristo, morreram com o Senhor. O velho homem ficou para trás, vocês morreram. E por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. O que é morrer? Vocês estão no novo homem, vocês estão no velho homem, em Cristo Jesus, vocês estão no novo homem, em Cristo. Vocês
vocês são totalmente renovados. As forças se renovam a cada dia como águia. Vocês pegam e vai que vai. Olha só, abaixa a cabeça. O que nós fazemos? Nós abaixamos a cabeça, oramos e vai para cima. Ora e vai que dá certo. Tudo que você faz em oração dá certo. Está doente? Ora onde está doendo. Está com algum problema? Ora que o Senhor resolva. Dor de cabeça? Olha, veja o que está fazendo. Está forçando a vista, está olhando muita coisa errada, está forçando muito perto. Pode ser um notebook, pode ser televisão ou livro, forçando muito a vista também. Veja isso daí, tudo é para vigiar. Porque quanto mais nós forçamos, mais o inimigo quer que nós force. E o que nós vamos ter, o problema não vai ser agora, o problema vai ser depois. O problema tudo vem depois. O inimigo é tão astuto que não é de uma vez. Porque se ele aparece de uma vez, vocês vão olhar em cima e ele vai sair. E não é assim. Quanto menos saber que o inimigo está agindo o que ele quer, ele vai trabalhando devagarzinho. Quando descobriu, já está feito. Entendeu? A doença já está feita, a vista já está doendo, já tem que usar óculos grandes, assim vai. Ele age devagarzinho. Eu falo isso porque eu já passei por isso. O inimigo me usou muito, filha da mãe. Porém, não sabia. Hoje eu sei e faço o que eu sei. Vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então, por que é que vocês estão vivendo como se fossem deste mundo? O que vocês estão fazendo ainda deste mundo? Não obedeçam mais a regra como essas. Não toque nesta coisa. Não prove aquela. Não pegue naquela. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usar. Todas estas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usar. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. Você em Cristo Jesus, você pode comer, você pode beber, você pode fazer. Pegando um exemplo hoje, quando eu segurava dinheiro, eu queria juntar um dinheirinho para pagar a conta, fazer um negócio, aí eu deixava de comprar alguma coisa para mim. O que o inimigo fazia? Mandava, na época dos brinquedos, a polícia lá ia levava, além de levar o meu dinheiro, ela levava a mercadoria, que seria do prédio, tudo, porque era da pirataria. Levava tudo, ou seja, eu deixava de comprar alguma coisa para mim, o inimigo ia tirar. Ia lá e tirava, não me revoltou. Eu falei, cada vez que ele tirar de mim, eu vou gastar. Eu me arrependi todinho, mas eu fiz. Ele tirava a mim, eu me gastava não, nem sei, nem lembro, porque eu só passeava. Etc. Ele tirava um X e eu ia gastar aquele tamanho. Quando eu estava juntando para alguma coisa, ele tirava. Você ajunta, ele tira. Você ajunta, tem que fazer o acerto. Ajunta, tem que pagar não sei o que. Ajunta, tem que inventar um aluguel maior. Ajunta, tem que pagar condomínio. Ajunta, ele leva. Você está trabalhando de graça e deixa de ter as suas coisas. Foi o que aconteceu comigo. E deixava de ter. Em Cristo Jesus, não. Você busca em Cristo Jesus, eu posso colocar eu busco em Cristo Jesus o que eu preciso disso para o melhor para mim. Eu preciso de uma coisinha para mim, eu comprei o meu negocinho do pé lá para esticar. Mais de um ano correndo atrás disso, só que uma coisa de cada vez. Tem a diferença do querer e do precisar. O que eu quero é diferente do que eu preciso. Querer, que a gente já falou, os olhos se enchem de carro, de fúria, que não leva a nada para um cristão. Um cristão não leva a nada. O Senhor dá. De acordo com que você vai obedecer ao Senhor, Ele te dá. E o que Ele te dá, ninguém consegue tirar. Porque se você permanecer, obedecer ao Senhor, se você manter firme na palavra do Senhor, o Senhor vai fazer maravilhas na sua vida. O Senhor faz maravilhas, coisa que nós nem imaginamos. Como? Não pergunta como, esquece o como, não enxerga, não tem chance, não tinha chance, não tem nem como entender nada. A obra de Deus é se deixar levar. Isso é viver na graça. Viver na graça é viver o momento. Os planos seus estão nas mãos de Deus. Quem pode realizar? Ele? Sim, só ele. O inimigo pode? Se você entregar no inimigo, pode, vai sair um preço alto.
Mas também, né, se o inimigo vai tirar. Mas o que é de Deus, o que Ele dá, ninguém põe a mão. Ninguém. Muito pelo contrário, Ele dá e vai continuar dando se você obedecer. Não é dar nada em troca para você receber algo de Deus. Obedecer é difícil, dar algo é fácil. A porta é larga. No caso de dar é larga. E obedecer, que você vai entrar no mundo espiritual. Aí vai começar as batalhas. Que nem um amigo meu hoje, comecei a ir para a igreja. Eu não sabia que eu tinha tanto problema. É verdade. Não sabe. A pessoa não sabe que tem tanto problema. Ela só vai conseguir saber que tem problema depois que começa a buscar Jesus Cristo. Porque a visão vai ser diferente, os olhos vai se abrir e o inimigo não vai te pegar. Você tem que estar sempre um passo à frente do inimigo. É um passo à frente. Você não indo para a igreja, no caso de vocês longe de Cristo, o inimigo te pega. Vamos supor, tem um trabalho para mim em tal lugar. Fala, tem uma placa lá, precisando. Você vai, nesse caso você vai, você não está em Cristo Jesus, você não tem nada assim buscando, o que acontece? O inimigo vai lá e fecha aquela porta para você, manda outro na frente. O inimigo vai mandando na frente, ele sabe tudo que nós fazemos quando nós estamos no mundo, tudo, sem exceção, tudo. Foi Deus que me ensinou, porque Ele sabia tudo o que eu fazia, porque quando Deus me ensinou, o Senhor me ensinou, eu também sabia tudo que o inimigo ia fazer também. Aí o Senhor me desviava sempre do caminho dele, porque Ele sempre fala nada, desviando da graça, ele tinha que fazer. O inimigo esperando na esquina, eu ia pela outra. Uma esquina que eu sempre passava, eu desviava. Pela outra, ele não pegava. 1, 2, 3 vezes foi assim. Pai maravilhoso. Todas as proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis. Depois de usadas, são apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. De fato, essas regras parecem ser sábias ao exigirem a adoração forçada dos anjos. De fato, essas regras parecem ser sábias ao exigirem a adoração forçada dos anjos, a falsa humildade e o modo duro de tratar o corpo. Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Não tem valor nenhum. A pessoa continua buscando, continua fazendo. Você não pode fazer isso nem aquilo. Impõe regras dentro da igreja. Vocês são obrigados a dar o dízimo, que nem o pastor falava. Olha, eu vou até orar para você, mas se você é dizimista, não vai fazer nem efeito. Está lá. Não vai fazer nem efeito. Só vai fazer efeito se você der o dízimo. Ou seja, botou toda a confiança no dinheiro, distorcendo a oração de um servo. Sem dízimo não há. Não tem como receber uma oração nem a ajuda de Deus. Ele falava isso. No começo eu não sabia. Vamos ver o que vai dar e fazer. Até hoje o Senhor falou, sua fé está em quê? Em mim ou no dízimo? Ou seja, está em mim ou no dinheiro? Porque dízimo é dinheiro. Hoje em dia é dinheiro. Dízimo era mantimento. Você leva mantimento para a igreja e eles detonam tudo e distorcem. Nossa, meu Deus do céu. Tanta coisa errada que a partir do momento que começa a buscar Jesus Cristo, no Novo Testamento, somente em Cristo Jesus as pessoas vão enxergar isso daí. Enquanto estiverem dentro da lei, fazendo aquilo que eles mandam fazer, eles não vão enxergar. Eles não vão enxergar. Vai continuar a mesma coisa, deitando e rolando. E as pessoas sabem muito bem, os líderes sabem muito bem o que eles fazem. Não adianta falar, não sabemos saber o quê. Vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto ponham seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto ponham seu interesse nas coisas que são do céu. Buscar primeiro as coisas do alto, buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. Onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que estão aqui na terra. Pense nas coisas do alto, pense em Cristo. Tudo que é da terra vai dar prejuízo para vocês. Vai ter prejuízo. Porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Vocês são novas pessoas. Uma vez buscando o Senhor e tornando-se a buscar, vocês se tornam-se novas pessoas. Você está diferente, você era uma coisa,
Claro, aquele velho homem pega aquele velho toca, o Senhor já recolheu e colocou um espírito de obediência. Colocou um espírito de obediência, aonde vai o quê? Obedecer o quê? O Senhor. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte da sua glória. Portanto, mantenham os desejos desse mundo que agem em vocês, isto é, imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos, a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Portanto, matem os desejos desse mundo. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Isso está dentro de vocês. Isso está dentro. Imoralidade sexual, indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os cristãos, os que não lhe obedecem. Imoralidade sexual, indecência, as paixões más, os maus desejos e cobiça. Tudo isso, o castigo de Deus vai cair em cima de vocês. E eu digo que dói, que dói. Fiquem espertos agora, porque quando doer, não acha que vai conseguir se esconder de Deus dentro de uma igreja. Nunca, em hipótese alguma. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos, e vocês viviam de acordo com eles, e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora lembre-se de tudo isso, da raiva, da paixão e dos sentimentos e do ódio. Mas agora livrem-se de tudo isso, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não comece a falar besteira, não entra em conversas que não vai edificar em nada. Não mintam uma para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha, como os seus costumes. A mentira é um selo do bicho, é um selo do demônio. Continua mentindo, a mentira vai captar você. Aquele que continua mentindo vai cair. Ou seja, a pessoa, tem uma pessoa que eu conheço que mente